Ermelinda Lara. Ermelinda, é um prazer que você esteja aqui. Obrigada. Muito obrigado por atender o nosso convite. convite. Boa noite a todos. O médico endocrinologista Levimar Rocha Araújo. Doutor Levimar, é um prazer tê-lo conosco. Uma boa noite. Prazer é todo nosso estar aqui com vocês. Conosco também o Dr. Daiker Santos Paiva, que é cirurgião do Hospital Mater Dei e do Centro Mineiro de Gastroplastia Avançada. Daqui a pouquinho o senhor vai explicar com mais detalhes o que é gastroplastia. Boa noite, é um prazer tê-la conosco. Boa noite, prazer é nosso. Conosco também a doutora Lucinéia Bernardes, que é cirurgiã dos hospitais Mater Dei e do Centro Mineiro de Gastroplastia. Muito obrigado pela sua presença aqui, uma boa noite. Boa noite, obrigada. Conosco também, convidada para participar desse programa, ela que se submeteu a uma cirurgia, né? Que depois vai contar um pouco mais sobre esse detalhe, já a conheço há bastante tempo, divulgadora, relações públicas, já trabalhamos juntos na Rádio 98 FM. Nilceia Vaz, é um prazer revê-la. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pelo convite. Tenho certeza que nesse tema, obesidade, você, por ter passado por fases, né, da história, vai poder nos informar muito mais. Eu queria só para que o telespectador tivesse uma ideia da Nilceia antes e depois, né, mostrar a Nilceia. Tem jeito de focalizar aqui? Qualquer um que vocês que peguem aqui. A Nilceia com os titãs aqui, né, Nilceia? É. Você continua fazendo trabalho de relações públicas e divulgação? Agora eu sou divulgadora da Warner Music. Você é divulgadora da Warner. Então está aqui a Nilceia para que o telespectador possa ter uma ideia da Nilceia de um tempo e da Nilceia que está aqui hoje conosco. Mas vamos falar um pouco sobre obesidade. Eu queria lançar primeiro um tema que eu acho que seja o mais importante, pelo menos no meu entender, para a discussão desse tema obesidade. Hoje existe uma ditadura estética, a ditadura da magreza. Durante um tempo, as pessoas, os mais gordinhos eram até modelos, né? Antes do Renascimento, até no Renascimento, os mais gordinhos serviam de modelo para quadros, com um modelo de beleza, com um tipo de beleza desenhado. Por que mudou esse conceito? E até quando essa ditadura, essa escravidão estética angustia as pessoas? Vou começar deixando livre essa conversa aqui para quem quiser iniciar essa nossa conversa. Olha, Paulo, na realidade a obesidade, ela só foi considerada como doença há 10 anos atrás. Então até então, o modelo nosso de beleza, né? Beleza é aquilo que agrada aos olhos. Então a gente ficava naquela. Antigamente, o obeso era aquela pessoa bonita, saudável e muitas vezes era símbolo de força. Quem é obeso é forte. A gente tinha aquele padrão de beleza que a criança gordinha é que possui saúde. Toda mamãe quer ter um neném gordinho, aquele neném rechonchudo. E com o passar do tempo, né? E agora, há 10 anos atrás, a gente começou a perceber, há 10 anos não, há muito mais tempo atrás, a gente começou a perceber os males da obesidade. Apenas 10 anos é que a obesidade é considerada uma doença, né? E sendo tratada como tal. Por quê? A obesidade está relacionada com uma série de fatores. Por que a pessoa fica obesa? Onde que vem essa etiologia da obesidade? Antigamente a gente considerava o obeso como aquela pessoa que não tem cuidado com o seu corpo, dá uma ideia de uma pessoa que não está nem aí para si mesmo, como é que ela vai cuidar dos outros? Um médico obeso, uma nutricionista obesa, uma divulgadora igual a Nilceia obesa, ela não está cuidando da própria imagem, como que ela vai cuidar do outro? De outra pessoa. Então antigamente a gente ficava naquela de o obeso é o culpado ou é o vilão da história. Os estudos mais modernos têm mostrado que não é bem assim. Hoje a gente vê que a obesidade ela tem uma característica genética, mas tem a característica do meio ambiente também. E o nosso meio ambiente influencia muito nisso aí, né? Então, a etiologia da obesidade já passou por várias transformações. Tem a questão cultural, né? A gente vê as famílias italianas, as famílias oriundas do Mediterrâneo, todos se sentam à mesa aos domingos, né, para a conhecida macarronada da mama. Que na verdade é uma maratona gastronômica, né? Mais do que uma macarronada. Se come ali o tempo inteiro. Se come, se bebe o tempo todo, né? Então tem mudado muito esse fator. O fator genético, a gente vê que ele é responsável por 30% dos obesos, né? Que a pessoa já pensa assim, oba, isso daqui é genético, eu não vou poder mudar, não vou poder interferir nisso. E aí que vem a grande modificação. O obeso passa a se sentir rejeitado, ninguém quer que o obeso emagreça, porque normalmente o obeso é aquela pessoa alegre, aquela pessoa dinâmica, mas ele está prejudicando a sua própria saúde. E esse conceito tem que ser modificado.
Ermelinda, como é que a gente pode entender essa escravidão estética pela magreza, pelos símbolos físicos mais retilíneos, até com certa projeção muscular, mas mais retilíneo, mais magro? Como é que a gente pode entender e observar essa escravidão estética se ao mesmo tempo tudo que a gente come tem conservante, acidulante, pH 2, 3, 4, 5? Como é que a gente consegue entender isso? Olha, eu acho que a mídia é um pouco culpada disso, né? Porque quem que é o padrão de beleza hoje? A Gisele Bündchen, né? A Carolina Ferraz, são pessoas extremamente magras. Então, esses ídolos passam a ser o ponto de referência da maioria das pessoas, principalmente adolescentes, né? Nós temos uma quantidade imensa de crianças, pré-adolescentes, neuróticas com a questão da beleza, do padrão físico, entrando num processo de anorexia nervosa, que é um negócio muito complicado. Então, eu acho que tem N fatores. Uma coisa que me preocupa muito, que a maioria a minha experiência maior em tratamento de obesidade é com criança e com adolescente. O que a gente explica para os pais é o seguinte, o Dr. Livimar falou muito bem, é a importância do meio ambiente, né? Eu acho que a preocupação dos pais com o estímulo ao consumo exagerado dos alimentos é muito precoce. No primeiro dia de vida, a criança já é forçada a comer mais do que ela deve, do que ela quer, né? Quer dizer, quando você coça o narizinho de um bebê que está ali mamando ao peito, para ele acordar, para ele mamar mais um pouquinho, você já está estimulando o consumo exagerado de alimentos. Quer dizer, toda a infância a criança é estimulada a comer mais do que ela tem necessidade. Nós temos um mecanismo que regula essa ingestão de alimentos e esse mecanismo é massacrado, né, pelo estímulo, a preocupação exagerada dos pais, a indústria alimentícia oferecendo alimentos cada vez mais atrativos, mais coloridos. Isso é um problema muito sério. E depois, quando chega uma criança obesa no consultório, você tem que fazer exatamente o inverso. Quer dizer, a infância inteira, né, ela foi obrigada a comer mais. Vamos lá, vamos raspar o prato. E, de repente, você tem que frear isso aí. É uma coisa muito complicada, né? Envolve uma série de aspectos. A gente tem que levar isso em consideração.